Política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Ouvinte e Vitor Araújo, o que foi isso nessa quarta-feira nesse país? No país de Pernambuco, né, e no país mesmo, no Brasil. Eu confesso que algumas vezes eu fiquei, quando o Mário estava atualizando o blog, eu disse, essa confusão é de quê agora? Porque foi tanta coisa que o Mário Flávio não parou. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. E veio a Pernambuco e vai para o país, e é Polícia Federal, e é pastor, e é, meu Deus do céu. Mário Flávio, bom dia para você. Por onde a gente começa, hein? Olha, Renata e Vitor, bom dia. A política brasileira, ela não deixa nada a desejar aquele seriado House of Cards, né, que mostra o caos da política norte-americana e como se dá, né, como se dão as relações do poder, né, e a gente vem percebendo, né, que ultimamente o Brasil e também recentemente o estado de Pernambuco, a gente vem percebendo, né, que existem muitas coisas, né, que a gente fica assim sem entender. Vamos começar pela política estadual, porque ontem, né, o presidente da Assembleia, Álvaro Porto, ele disse, a gente trouxe até um vídeo na semana passada dele aqui, ele dizendo, olha, a gente está colhendo provas aí de uma possível milícia digital em Pernambuco, e vocês não sabem com quem mexeram. E eu confesso que até chamou a atenção essa frase do presidente da Assembleia, Álvaro Porto. Quando foi ontem, né, o Álvaro Porto, ele usou a tribuna da Assembleia, e ele fez denúncias, né, de que o jornalista Manuel Medeiros, que trabalha no gabinete da governadora Raquel Lira, estava comandando uma milícia digital. E trouxe, inclusive, vamos começar pela fala do Álvaro Porto, na sequência a gente vai destrinchar um pouco aí rapidamente e tentar explicar o que aconteceu. Então vamos para a denúncia do Álvaro Porto. Minha presença nessa tribuna é também e principalmente para denunciar que a milícia digital não é só obra da Casa Civil, como se pensava. A Casa Civil, pelo que se desenha, é apenas um braço da rede. A cabeça, senhoras e senhores, pasmem, mas pasmem mesmo, está montada no gabinete da governadora. O que os pernambucanos querem saber agora, qual é o caminho que a governadora vai tomar? Vai exonerar o assessor espião do seu gabinete, demonstrando desaprovar as ações de perseguição a deputados e a integrantes de outras instituições públicas, ou vai dar a ele uma promoção como premiação pelas ações maquinadas dentro do seu gabinete? Uma coisa é certa, Manuel, ao que tudo indica, apresenta credenciais e currículo para ser um grande colaborador do trabalho da CPI. Olha, a gente tem um vídeo aí, né? A gente vai ter o vídeo aí, né, do Manuel, ele chegando num... Eu nem sabia que existia mais cyber, mas existe ainda, né? Ele chegando num cyber, num shopping, né? Ele provavelmente alugou ali, né, um tempo, né, para fazer essa denúncia, para protocolar essa denúncia. E como é que acharam esse vídeo? Pronto, vamos lá. Vamos começar a confusão. Veja, Renata. Como é que chegou a isso? Primeiro, a denúncia foi anônima. Mesmo, não é mais, né, porque agora divulgaram o Manuel. E, segundo, qual foi o artifício usado, né, pelo presidente Álvaro Porto para descobrir que foi o Manuel que fez essa denúncia? Eu queria provocar vocês aqui, vocês dois, e para o nosso ouvinte, vocês vão ter coragem de fazer uma denúncia anônima contra alguém da Assembleia que vocês suspeitam de alguma irregularidade cometida a partir desse fato? Fica difícil, né? A denúncia era anônima. Qual é o argumento dos opositores? Que
o governo do Estado usa a estrutura do Palácio para promover uma caça às bruxas, digamos assim, ou como foi que ele chamou? O presidente da Assembleia? Milícia digital, espionagem digital. Então, o presidente da Assembleia usou o aparato legislativo da inteligência da Assembleia para descobrir o que acontece, Renata. Quando você protocola uma denúncia dessa... E denúncia, lembrando, gente, que denúncia é um fato que vai ser investigado. Isso. Né? E é bom colocar aqui o seguinte, Renata. O presidente da Assembleia disse na tribuna que ele tem dados daquilo que foi acessado no computador. Porque a imagem a que nós temos acesso é unicamente um cidadão que vai a um cyber, senta e usa um computador. Por essa imagem, simplesmente, não há cometimento de crime, irregularidade alguma. Ele pode estar fazendo qualquer coisa ali. Justamente. Agora, diz o Álvaro Porto que ele tem dados daquilo que foi acessado. Me diz uma coisa, isso é legal? Veja, quebrar o sigilo de uma denúncia, na minha opinião, não é. É onde eu quero chegar. Veja, ele usou o aparato legislativo para quebrar o sigilo de uma denúncia. Uma denúncia, o que acontece? Vamos supor que essa imagem, como o Vitor Araújo disse aí, seja verídica, né? Ele chegou lá, foi no cyber, fez a denúncia e enviou. Quando essa denúncia é enviada, quem recebeu essa denúncia, o órgão de controle que recebeu essa denúncia, tem lá o IP do computador. Então, como foi que eles chegaram à imagem e à hora desse vídeo? Lá pelo IP e a hora que chegou a denúncia, então, a inteligência... O IP é tipo o RG, a identidade, né? Do computador. Pronto. Então, chegaram lá, só quem enviou essa denúncia aqui foi o computador tal, na hora tal, em local tal. Então, o pessoal foi descobrir, né, quem era o que ele chamou de espião aí. Então, chegou aquela hora, e aí eles foram descobrir, ó, quem estava nessa hora aqui? Manuel, que é jornalista, né, e que é assessor do Palácio. Veja, como eles conseguiram essas imagens também? Qual foi a forma que eles conseguiram? Pois é, Renata, né? Veja. De câmeras de segurança. Quando eu digo que a gente está extrapolando... Realmente é para ter medo, né? E o jornalista ele emitiu uma nota dizendo que não vai se intimidar e tal. Quando eu digo que o limite das coisas estão extrapolando, as pessoas acham que você está falando por questão política... Ele confirma que foi ele que fez a denúncia? O Manuel? Confirmou. Ele confirmou. Confirmou que foi ele que fez a denúncia. denúncia. Ele disse que foi ele que fez, mas ele fez a denúncia, ele usa a palavra, fez uma denúncia anônima e não vou me intimidar. E ele tem substância para a denúncia que ele fez? Ele tem provas? Veja, a própria Dani Portela, veja, qual é a denúncia? Que a Dani Portela estava beneficiando uma pessoa da família dela. Ontem, a Dani Portela concede uma entrevista no final dessa confusão toda, e ela confirma que contratou uma pessoa, mas segundo ela, a pessoa está apta para realizar o trabalho, tem 30 anos de experiência, está muito abalada, deputada e tal, né, porque ela se sentiu muito ofendida, porque ela tem um vídeo até dela que ela cita o nome de 2 deputados, que garantiram que não era ninguém do Palácio. A deputada não ela não questionou o teor da denúncia, mas de ter sido alguém do Palácio. A deputada tem que explicar melhor essa história dela botar a gente. Veja, ela trabalha com a bandeira crianças envolvidas, mano? Ela disse que foi vazado material de crianças envolvidas, a filha quando era menor de idade, enteado, criança autista. Em que contexto isso foi vazado? Qual é a relação que há entre essa denúncia e esse material que ela cita? Na verdade, quando essas imagens aparecem ontem, né, da maneira que o Álvaro Porto colocou, eu acho que ele vai ter problema para explicar isso que Renata questionou aqui. Como é que chegaram a tanta informação de uma pessoa que teria feito uma denúncia anônima? Tem provas que o Estado está usando um aparato de milícia digital para atacar adversários. Que se prove na CPI. Agora, não se chegar numa tribuna de uma Assembleia, quebrar um sigilo de uma denúncia anônima e expor tudo do que aconteceu dessa maneira. Então, eu acho que o pessoal da Assembleia vai ter problema para explicar isso. Ou deveria ter, juridicamente falando. Mas, como a gente está vendo que o judiciário vem atropelando tudo, assim, eu não sei como é que vai ficar essa questão. Porque está tudo misturado. Tudo que a gente aprendeu de jornalismo, vocês são jornalistas, foi que a questão de denúncias por meio de sigilo, elas só seriam quebradas por meio de ordem judicial. A gente tem o maior cuidado, inclusive, para divulgar esse tipo de notícia. Mas ontem foi escancarado tudo aí, e o Manuel confirmou que ele fez a denúncia, mas ele disse que não tem nada de mais na denúncia. Como o Denata disse, ele disse que é uma denúncia que precisa ser apurada,
e que ele não iria se intimidar, né, o que ele chamou da velha política. Ou seja, ele fez essa acusação de volta. Isso foi um xadaraço na Assembleia muito grande. Né, se a gente for exibir os vídeos aqui, não vai dar tempo, que ainda tem a história de Bolsonaro para falar. Mas, enfim, eu acho que o pessoal, talvez a denúncia vire um tiro no pé por questões legais, por questões jurídicas. E a governadora não falou nada, né, Mário? Não, a governadora não se posicionou sobre o assunto. É porque ela foi citada nominalmente, não? O deputado Álvaro Porto perguntou o que ela vai fazer, se vai exonerar, se vai dar uma premiação. Teve até deputado que da base governista que defendeu a exoneração do servidor, né, no caso do jornalista aí. Mas até agora ninguém se pronunciou. Ele até explicou, né, que, na verdade, o Manuel é mais ligado à vice-governadora Priscila Krause, e que desde a eleição ele fez parte do comitê de transição, e que ele tem trânsito no palácio. Ele é um especialista, né, em vasculhar. Existe uma denúncia que foi protocolada contra ele e contra uma familiar, que seria uma advogada, isso está na Ordem dos Advogados do Brasil, segundo o Álvaro Porto, e a denúncia é que essa familiar seria uma advogada e estaria usando credenciais de terceiros para ter acesso a processos no Tribunal do Trabalho e dar acesso, então, a ele sobre essas informações, né? O que se sabe é que... Seria basicamente a história, eu estava conversando com a Juliana nos bastidores agora há pouco, estava lembrando isso. O Brasil era o país do dossiê. É aquela história de você construir um dossiê com informações sobre um adversário para prejudicá-lo politicamente. Ele. Então ele seria então um especialista nisso, em receber essas informações, entabular essas informações e dar seguimento a isso da melhor forma para prejudicar adversários da governadora. Essa é a denúncia. E quem acompanhava a Priscila Krause enquanto deputada, né, que ele está com ela desde 2011... sabe que o mandato dela era marcado sempre por muitas informações técnicas. Ela sempre levava... maiores opositoras, né? Do PSB. Né? Ela estava sempre muito embasada. Inclusive, quando a gente conversou com ela aqui, a gente falou sobre isso. Né? Todas as denúncias, toda vez que ela usava a tribuna, ela estava muito bem fomentada de conteúdo e de informações. E isso teria acompanhado, né? Porque, como segundo o Álvaro Porto, e a gente sabe também que ele é muito ligado, o Manuel é muito ligado a Priscila. E talvez tenha uma função mais específica sobre mas isso. Veja, o que eu estou dizendo é o seguinte, vamos esquecer tudo, as denúncias. A questão é como chegaram a Manuel. Sim. E eu acho que a gente não pode deixar de relevar isso. A gente não pode deixar de relevar isso. Porque se qualquer cidadão fizer uma denúncia e um deputado não gostar, ele usar o aparato para descobrir quem foi e por que foi... E expor e tudo mais. E expor dessa maneira. Assim, veja, o contexto que eles estão colocando é que ele é um assessor político e ele estaria usando... inclusive, ele deu uma entrevista ontem ao aeroporto a Magno Martins. Disse, olha, enfim, vai ser... Se a CPI for daquele nível daquela entrevista ontem, vai ter muita gente com o nome exposto aí, inclusive da nossa área, nessa história dessa CPI. Porque ontem teve uma denúncia que Álvaro Porto disse que tinha blog ganhando R$2.000 e foi para 25 mil. Não é o meu. Não, é que ele disse que eram blogueiros aliados ao Palácio que dariam... parte das denúncias eram formalizadas e outra parte era apresentada... 25, eu não tenho blog. Então certamente não diz respeito a mim. Então, vai ter que se provar isso. Essa CPI, ele vai ser daquele jeito que geralmente as CPIs acontecem em Brasília, desse jeito. Então, assim, vai ter muita história, mas a gente não pode relevar a história de como se chegou ao nome do Manuel. Eu acho que isso expõe uma história, né, muito complicada da gente entender, né, porque as pessoas vão ficar com medo de denunciar. Veja, todo mundo que faz denúncia hoje, o pessoal vai ficar pensando, rapaz, será que a denúncia que eu fiz, ficaram sabendo que fui eu? Porque se descobriram isso tudo, isso se chama vazamento de informação. Falando em vazamento de informação, ontem o pastor Silas Malafaia está voltando de Portugal, onde foi inaugurar, segundo ele, uma igreja, e foi, né, convidado pela Polícia Federal a ir até a sede da PF, acredito que no próprio aeroporto, que tem essas salas, e lá foi apreendido o celular de Silas Malafaia. E depois de menos de uma hora, isso é outra coisa também que só no Brasil mesmo, viu? Menos de uma hora depois de Silas Malafaia ter sido ouvido pela Polícia Federal, menos de uma hora,
vários áudios dele, de conversa dele com o Bolsonaro e com o filho de Bolsonaro, foram divulgados em todos os veículos de imprensa. Aquele medo que a maioria tem de passar num telão as suas mensagens de grupo do WhatsApp no juízo final, Silas Malafaia teve isso em vida ontem. Enfim, aí foram várias as falas, também um suposto plano de Bolsonaro pedir asilo político à Argentina, né, com medo de ser preso, tem até documento disso. Enfim, olha, uma confusão. Mas esse não foi achado no celular do Silas, né? Não, foi apreendido no celular de Bolsonaro. E aí, né, o Bolsonaro não pode se pronunciar, não pode dar entrevista, mas o Malafaia ontem... o site do Metrópolis, né, ele divulgou vários áudios. E eu confesso, Vitor, veja, tirando a história do asilo político, né, de Bolsonaro, porque ele vai ter que se explicar, porque 48 horas para que em nenhum momento ele tinha pensado nisso, mas o resto das conversas, tirando um palavrão que o filho chama com o pai, né, o Eduardo Bolsonaro manda Bolsonaro para aquele canto lá, irritado com o Bolsonaro, mas tirando isso, eu não vi nada assim de novidade, digamos assim, nessas falas de Bolsonaro. Mas o que chama a atenção, de novo, pegando o exemplo do assessor do governo do Estado, é a rapidez que as coisas chegam, os áudios chegam. E veja, uma pergunta para vocês. A gente tem família, a gente discute. O que é que tem a ver com o processo? O filho de Bolsonaro chamando um palavrão com ele. Com o contexto da história. A intenção, é claro, é para desmoralizar eles. A divulgação dessa história do palavrão. É para mostrar, olha aí, a família. Aí depois ele Deus, volta. pátria e família, como é nos ele bastidores, volta e pede né? desculpa. Mas enfim, olha, é uma confusão danada. Isso aí vai ter muita coisa para explicar. O Malafaia gravou um vídeo ontem dizendo que Alexandre de Moraes é um ditador, que se quiser só vão calar ele se prender ele. Aspas para o Silas Malafaia. Ditador desgraçado. Ditador desgraçado, você mexeu com a pessoa errada. Eu vou continuar denunciando e convoca lá uma mobilização no 7 de setembro. Né? Diz que agora o Alexandre faz perseguição religiosa. Isso. Enfim, a gente entrou num caos total. O Alexandre de Moraes ontem, à tarde, ele deu uma entrevista, né? Que eu nunca vi tanto o ministro do STF dando entrevista o tempo todo, que eu acho isso muito ruim, mas enfim. Disse que espera que as sanções provocadas pelo Donald Trump elas sejam revertidas, mas eu acho que depois de ontem, eu acho que as sanções elas vão piorar, elas não vão... o Malafaia disse que já mandou o vídeo dele traduzido para um pastor americano influente para entregar ao Trump. É todo mundo muito íntimo de Trump, né? Bom, pelas mensagens... E a denúncia é como se Malafaia fosse o grande mentor, conselheiro. Vocês assistiram já Game of Thrones? Vocês lembram como é o nome do assessor lá do rei? A mão do rei. É como se Malafaia fosse a mão de Bolsonaro. E tem as mensagens tem uma coisa curiosa para a gente encerrar aqui, porque já estamos há muito tempo. Tem umas coisas curiosas que Bolsonaro diz assim. Malafaia, Bolsonaro grava um vídeo, vá lá. Malafaia parece aquele babão que fica, bicho, vai lá, não sei o que, faz assim. Aí Bolsonaro disse, Malafaia, eu tô com uma crise de soluço, eu não consigo gravar o vídeo, não. E ele dá umas duas soluçadas que eu achei meio forçada. Eu achei que Bolsonaro não queria gravar vídeo nenhum e inventou essa história de que estava com uma crise de soluço. Teve palavrão também do Malafaia. Parece um palavrão. Esculhambou o Eduardo filho de Bolsonaro, chamou ele de babaca. Eduardo Bolsonaro devolveu o Bolsonaro. Tá vendo aí? Você vai dar uma entrevista, fica do lado dele, aí manda o Bolsonaro para aquele canto. Aí depois volta o Bolsonaro, me desculpa, eu estava nervoso. Olha, uma baixaria sem fim. Enfim, isso que foi se tornar a política brasileira. Lamentavelmente. Vamos acompanhar. Silveira, lamentavelmente. Vamos acompanhar. Mário, obrigado, Mário. Valeu, até amanhã. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.